Já no feriado, se tiver de trabalhar, o empregado recebe horas extras em dobro. Fique atento aos seus direitos. Informe do trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Oito horas 11 minutos em Campos. Muito bom dia para você ligado na Folha FM, acompanhando também a gente no Face, no YouTube, no Instagram. O Folha no Ar está de volta ao vivo no oferecimento de Proteus. Fala em Proteus, bom dia para Dr. Leonardo Bacelar, super médico, psicanalista, sensacional. Lá na Proteus, com todos os seus médicos maravilhosos lá, equipe sensacional. Também, Proteus é uma clínica especializada em medicina do trabalho, né? Nossa, uma qualidade aprovada ISO 9001-2015. Só para quem não entende, rapidinho, o que é ISO 9001-2015? Uma série de comportamentos, de padrões que você tem que cumprir numa empresa, do tipo assim, intensidade de iluminação, volume de barulho, acesso para o trabalhador, acesso para o cliente, acesso... como é que funciona, como é que é as condições de trabalho para cumprir uma avaliação dessa de um ISO 9001, por exemplo, 2015, é doideira. Então eles têm esse ISO e é renovado, isso é sensacional. Bom dia para a equipe toda aí do Proteus. Clínica Proteus é aquele lá do Laboratório Plínio Bacelar, no centro de Campos. Voltamos também com o oferecimento do Laboratório Plínio Bacelar, de Unimed Campos, dos postos de combustíveis, da rede Mariana de postos de combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Hoje no programa, conversando com a gente, o professor Sileno Júnior, dando uma canja aqui, uma consulta digital, né? Você tem o seu instituto, que é uma clínica também especializada em tratamentos, e depois você fala o endereço, o contato, como é que te segue lá no Instagram, por favor, Sileno. Então, o nosso instituto, né, que é o Instituto Sileno Júnior de Reabilitação e Performance,
Ele fica ali na Rua Barão da Lagoa Dourada, em frente ao IF mesmo, do lado do antigo consultório do Tomacol e ao lado da Casa da Árvore. Então a gente oferece vários serviços ali, né? Que é a fisioterapia traumato-ortopédica esportiva. Nós temos ali hidroterapia, nós temos pilates, né? Nós temos o RPG. Então são vários serviços lá que a gente está oferecendo hoje, né? Uma clínica hoje que é uma das mais completas aí, vamos botar aí, do estado do Rio de Janeiro, né? Que oferece todos esses serviços lá. E a gente tem uma metodologia de avaliação que é voltada também para prevenção de lesão, né? Diminuição de risco de lesão, que é o que a gente está falando muito aqui também. E também para avaliação pré-participação no esporte, né? Que também a gente está falando sobre isso, né? Avaliação pré-participação do esporte, né? Antes de iniciar, fazer uma avaliação para poder a gente priorizar a diminuição de risco, né? Que aquele paciente, ou aquele atleta, ou aquele idoso pode ter relacionado ao esporte. Nós precisamos saber que hoje nós temos atletas que nós chamamos de atletas recreacionais, amador e profissional, né? Então, hoje nós temos muito mais, recebemos bastante atleta recreacional, que é aquele atleta aquele paciente que gosta de fazer uma corridinha, de um pedal, vai a uma academia, gosta de jogar aquela peladinha que hoje é muito comum, né? O famoso quarentão, né? Quarentão, cinquentão que o pessoal gosta. Então, a gente recebe muito esse público lá também. Então, a gente costuma fazer uma avaliação preventiva para que esses atletas, né? Esses atletas aí amadores, eles possam realizar suas atividades com mais segurança. Já que você está falando de atletas, eu anotei aqui sobre os suplementos, aquela coisa toda, mas a gente já falou, não é sobre qual tomar, como não tomar, mas é o efeito dele sobre a nossa estrutura muscular, por exemplo. E óssea também, claro. Mas já que você está falando de atleta, deixa eu só perguntar. O seu pai está falando aqui, você teve participação de clubes e de campos, Americano, Goitacás? Eu trabalhei, o primeiro clube foi o Americano. Né? E teve também, desculpa te interromper, mas você teve no futebol da Turquia. Sim. Tive aqui em Campos, eu trabalhei Americano, Goitacás, né, São João da Barra, tive no Rio Branco, aí fui Atlético Itapemirim também no Espírito Santo. Atlético, joguei bola lá, em frente ao portão principal do Atlético. Lá em Itapemirim. Lá em Itapemirim, meus filhos são itapemirinenses. Passei lá 1 ano e meio fazendo um trabalho lá com os atletas. Joguei bola naquele campo lá, naquele campo. Em frente ali tem uma mansão ali, uma casa muito bonita, é de Ricardinho, o professor que eu falei com você, que não é professor, que ele é empresário. Jogava bola ali, brinquei de bola ali naquele campo, o Campo Grande. Ia pra lá 2 ou 3 vezes por semana, ia pra lá, pegava estrada, ia pra lá. Na Vila de Itapemirim. Vila de Itapemirim. Tempo bom. Primeira divisão do Campeonato Capixaba lá. E já tá na primeira, chegou na primeira? Quando eu estava lá, estava na primeira. Não sei como é que tá a situação hoje do Itapemirim, mas quando eu estava lá, estava na primeira. Eu também não sei, mas ali é parada dura, Itapemirim, o Estrela... Cachoeiro também. Hoje está muito... o Rio Branco, né? Que está em crescimento lá também. Inclusive, nós temos um atleta de Campos, né, que foi exatamente o que me levou para a Turquia, que hoje está lá, né? Que é o Vederson Nunu, né? Tá lá tá no Rio Branco. Hoje, tá no Rio Branco. Legal. E aí, como é que foi essa experiência com a passagem nesses clubes, tanto do Brasil quanto da Turquia? Tem muita diferença? Existe uma diferença com relação à estrutura, né? Dinheiro, né? A estrutura. Eu costumo dizer que as responsabilidades, elas são as mesmas, né? A mesma responsabilidade que eu tinha no Americano com os atletas aqui, com um tratamento mais intensivo, eu tinha também lá com os atletas, né? Que lá a gente disputava a primeira Liga Nacional da Turquia, né? Então era como um campeonato brasileiro aqui no Brasil, né? Então são clubes com maiores estruturas, então a gente tinha mais ferramenta para trabalho. A pressão ela aumenta, né? Porque a repercussão desses atletas dentro do departamento médico é muito maior lá, num clube maior, num clube grande, do que realmente num clube pequeno, né? Mas a experiência na Turquia foi sensacional. Sempre foi um sonho meu trabalhar numa liga europeia, né? Trabalhar numa primeira divisão, né? Com uma torcida, com pressão. Quem trabalha com fisioterapia esportiva trabalha com pressão o tempo todo, né? Porque a gente é cobrado, né? Por uma reabilitação de uma forma mais eficiente, uma forma mais rápida. A gente costuma dizer que o atleta profissional, o atleta de alta performance, ele não está procurando saúde, ele está procurando performance. Então a gente tenta manter esses atletas dentro das suas capacidades funcionais o mais ativo possível, mas isso não significa que esse atleta está sem dor.
né? Na maioria das vezes, quem busca performance, ele está sempre com alguma dificuldade, com alguma dor, com alguma queixa, né? E a gente tenta colocar esses atletas dentro da sua atividade esportiva para poder ajudar a performar. É assim, não tenha dúvida. E você pensa... Não, eu fico só imaginando um Neymar com... Aliás, está contundido, né? Foi convocado, né? Foi convocado. Quem segue da seleção também, o boca aberta? Oh, meu Deus do céu. É muito difícil, né? Aliás, que fase vive o futebol brasileiro, hein? Minha, nossa. Mas... Então, assim, já pensou... eu não sou fã de Neymar, então vou citar os que eu gosto. Já pensou você cuidando ali de um Ronaldo fenômeno? É uma responsabilidade. O cara... É o que eu falei, a repercussão ela é muito maior, a responsabilidade é a mesma. O mesmo atleta que eu tratava do americano, que a responsabilidade que eu tinha era a mesma, porém a repercussão, se esse atleta ele retorna e ele tem uma recidiva dessa lesão, a repercussão ela é muito maior, né? Tanto de forma positiva como de forma negativa. Então, quando eu cheguei na Turquia, eu cheguei para poder reabilitar um atleta chamado Wellington, e era um medalhão, né? No caso desse time, que eu fui para lá para coordenar um setor de fisioterapia, que era do Mersin Yurdu, que era um time da primeira divisão da Liga Nacional Turca, mas que ficava ali no meio da tabela. E aí, quando eu cheguei lá, esse atleta já estava no departamento médico já há muito tempo. Então, o treinador me chamou e falou, olha, a principal função sua aqui é colocar esse atleta aqui para poder jogar. E aí foi onde começou todo o meu trabalho com essa reabilitação, né? Graças a Deus, né, esse atleta ele foi, né, conseguiu ser reabilitado a tempo, foi para o jogo. E aí, para minha felicidade, ainda no segundo tempo, ainda meteu um gol de 1-0, né? Essa agora vem... Aí a felicidade do fisioterapeuta, né? Aí sim. Essa aí é a nossa o nosso consagração. Máximo, né? Consagração. Essa veio do tempo que eu era parceiro do seu irmão lá no campo de futebol. O que foco dentário? Do nada, os caras falam, por que fulano não se recupera? Então, a região pubiana aqui é bem complicada. Abre a pubis, né, do jogador e o cara não consegue fechar aquilo. Não, vai. Quando vê, tá com foco dentário. Como é que é isso, cara? Na verdade, vou deixar isso até mais para, né? Também pro dentista, pro especialista. Mas na sua parte, mas a gente fala muito sobre a questão imunológica, né? Porque o foco dentário, ele de alguma maneira, ele deixa as outras estruturas do corpo mais suscetível com relação às cicatrizações das lesões, né? Como se o seu corpo ele desse mais prioridade à região da boca, né? E aí acaba diminuindo toda essa questão imunológica do corpo e aí deixa esse atleta com mais propensão à lesão. Então, assim, vou deixar isso mais para o especialista, mas de uma forma mais... Mas implica legal. Eu ficava na dúvida, na época, não conhecia, mas como assim foco dentário tem a ver com uma distensão muscular? Uma distensão muscular, isso aí. Por isso que... Não recupera, gente. Por isso que dentro do clube hoje, por exemplo, eu fui visitar o Palmeiras há pouco tempo, o time profissional do Palmeiras, e lá tem um consultório dentário, né, que é específico para os atletas. Que eu tô te falando, você tá lá no seu time lá, trabalhando, e o cara não recupera. Estourou a panturrilha, tá lá, trabalhando, e nada, você vai ver, tá com foco dentário. Sim. É sempre multidisciplinar, né? Não, sozinho... Eu costumo falar que é interdisciplinar. Interdisciplinar. Né? Multidisciplinar é quando você tem vários profissionais, mas eles estão longe, estão distantes, né? Então eu tô aqui, chegou um paciente para mim, aí eu liguei pro médico lá, perguntei para ele o que tá acontecendo, e depois eu liguei para um outro, pro nutricionista. Interdisciplinar é o que eu vivenciei lá na Turquia, onde são vários profissionais. Esses profissionais, eles vão sentar numa mesa, existe um caso clínico, nós vamos discutir esse caso clínico, cada um na sua especialidade, e a partir dali o maior beneficiado ali daquela situação é o atleta. Então nós vamos discutir o que cada um dentro das suas áreas pode fazer para melhorar o desempenho desse atleta nas suas atividades esportivas. Aí é interdisciplinar. Isso é um sonho, né? Trabalhar em conjunto, né? Poder discutir ali, né? Sem gerar aquela coisa da vaidade e tal. Cada um vai acrescentar no trabalho do outro. Isso é muito bacana. Isso é o sonho. Você tem um exemplo, né? Aqui no americano, por exemplo, eu trabalhava, mas eu trabalhava à distância, né? Tinha um médico que às vezes ia lá... Doutor Petrucci? Na época era doutor Petrucci e doutor André Busquet.
Doutor André Busquet, eu não trabalhei muito cheguei tempo a... com o doutor André Busquet lá no Americano. Doutor Petrúcio era sensacional. Doutor Petrúcio ficou muito tempo, né? Na verdade, ele que me ajudou a estar lá no Americano. Na verdade, eu entrei no Americano pelo meu tio, pelo Sidney, né? Pelo Sidney Ribeiro. Ele que falou na época, eu fiz estágio na Físio R9 com o Ronaldo lá no Rio, na Taquara. E aí eu falei, eu só queria uma oportunidade no Americano, me dá uma oportunidade lá. Eu conversei com meu tio, calma aí que eu vou falar com o César Gama lá. César Gama, aí falou grande com o César Gama, aí... Chegou a pegar caixa d'água ou não? Cheguei a pegar caixa Chegou d'água. ainda? Sim. Figuraça também. Eu trabalhei, cheguei a trabalhar com caixa d'água. Tem gasto. E diga que você não entendia nada. Bom, me diga uma coisa. E, cara, assim, hoje a gente segue essas coisas de internet dos influencers e os caras mandam cada batatada ali que se você não tiver ligado, você cai mesmo e vai. E outros que não estão nem aí, cai, vai por isso mesmo. Então, relaxa. Mas para quem quer se cuidar de verdade, e aí é tudo assim, é o que a gente tá falando aqui. O corpo, essa máquina maravilhosa que é o corpo humano, não vai ser só uma pessoa que vai cuidar de tudo. Você tem cada um com a sua parte. Sim. Mas a pergunta é, o que esses suplementos, essas vitaminas, essas fontes de energia podem promover de benefício ou não para o nosso organismo? Então, na sua parte, o que você pega lá? Você indica para as pessoas o suplemento, seja ele alimentar ou ali de alguma vitamina, alguma coisa assim? Então, Nogueira, eu costumo sempre atrapalhar com parcerias, né? Então, por exemplo, eu tenho médicos de confiança, eu tenho nutricionista de confiança, eu tenho psicólogo de confiança. Então, sempre que eu percebo, dentro da minha avaliação, que há necessidade de talvez fazer alguma suplementação, faço um direcionamento para o nutricionista, né? E aí lá ela vai fazer todas as indicações necessárias para potencializar ou maximizar a minha reabilitação, né? Então, assim, precisa de emagrecimento. Então, procura um especialista para fazer um emagrecimento. Precisa melhorar a performance, né? Potencializar a ação da musculatura, ganho de massa muscular. Então, procura um nutricionista que ela vai passar. Aí vai passar talvez uma creatina, ou vai passar um whey protein. Aí vai de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Mas eu procuro sempre fazer esse trabalho em conjunto, né? Eu, como fisioterapeuta, não indico produto. Na verdade, eu delego essa função para quem é autoridade nesse ramo, né? No caso aí, a nutricionista. Mas assim, tem efeito? Então, hoje, de uma forma Por exemplo, mais grosseira, né, o que a gente tem de maior evidência para potencializar o ganho de massa muscular é a creatina. A creatina? Isso. Que é o que existe hoje de indicação, tem uma relação com melhora de massa magra, sim. É porque cada dia surge um trem aí diferente. Tem um novo aí que eu não vou nem me arriscar lembrar o nome, porque é bem complicado. Que faz saciar a fome, que não sei o que. Tá Psyllium eu acho que é um que dá saciedade, né? Aí depois a pessoa descobre que não é assim. Então tem que ser sempre por isso que eu gosto de cada um na sua... Sempre com cautela. Cada um na sua área, na sua especialidade, porque cada um é autoridade naquilo que né? Ah, sim, claro, Fisioterapia de 0 a 100 anos. Eu coloquei assim na pauta pra gente trocar uma ideia. Por que de 0 a 100? Tudo bem que 100 eu já compreendo. A gente entende bem, sabe como é que é. Aliás, estou vivendo bem essa parte aí dos quase 100. Mas assim... E você também gosta de esporte, né? Você também, pelo que você falou aqui, pode fazer sua corridinha. Sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei muito esporte. Tô vendo que você tá fininho, tá magrinho. Estamos na tentativa aí. Quer dizer, então... Cara, na boa, tudo se perguntar às pessoas, ninguém quer morrer. Mas entre viver mal e morrer, velho, na boa. Eu não tenho esse poder, não, mas se pudesse escolher, quero viver bem, com a maior intensidade, com o maior tempo de vida possível. Agora, se não for para viver com boa qualidade de vida,
Nossa, ainda mais a gente que é da roça, que é lá do mato, você vê, eu não consigo me adaptar a apartamento, tenho dificuldade com apartamento, não gosto, eu me ligo. Então, assim, eu gosto de quintal, mesmo que dê trabalho, então você tem uns costumes assim, e aí vai ficando velho, mas é difícil perder. Sim. Mas eu entendo bem, claro, e como eu disse, repito, eu sei da necessidade própria até para poder manter o meu ritmo de vida. Mas o que eu não consigo entender, como que a fisioterapia ajuda um bebê recém-nascido? Então, aí, na fisioterapia, nós temos várias especialidades, né? Como tem na medicina, nós temos na fisioterapia. Então, nós temos a fisioterapia traumato-ortopédica esportiva, que é a minha especialidade, né? Eu trabalho com traumato-ortopedia e esporte, né? Trabalho com a parte de terapia manual, que é a quiropraxia também. Então, essa é a minha área. Existe a respiratória, né, que é onde você falou, que foi muito ativa na pandemia, né, e as pessoas começaram a conhecer um pouco mais a fisioterapia cardiorrespiratória na pandemia. E nós temos também a fisioterapia pediátrica, né, que aí trabalha mais com o desenvolvimento motor da criança. Então, quando existe alguma alteração no desenvolvimento motor da criança, ela é direcionada para uma fisioterapeuta que trabalha com pediatria, onde vai fazer todo um processo de avaliação e intervenção para que possa desenvolver melhor esses fatores, né? Que, por exemplo, o engatinhar, o andar, né? O puxar, o levantar. Então, são alguns fatores que a fisioterapia pediátrica ela trabalha. Então, assim como tem na especialidade médica, tem várias especialidades também na fisioterapia. Sim, sim. E aí é necessário, então, também para... É porque tem um tempo, né? Tem uma média. Se bem que a pandemia confundiu isso tudo, né? Criança que falava com... Um ano, tá um ano e meio não fala. Precisa de ir pro fono, precisa de... Hoje é muito bacana porque, assim, toda vez que chega alguém, alguma criança, né, que vai me procurar, que às vezes vai procurar, não, vamos lá procurar Ciliano, eu sempre faço a mesma coisa, eu sempre direciono. Sempre direciono para o profissional que é especialista naquilo, né? Eu nunca entro numa área que eu não tenho autoridade para poder trabalhar. Então, até mesmo, por exemplo, a fisioterapia neurológica. Então, existe, né, a fisioterapia neurológica. Então, quando chega para mim e eu percebo na minha avaliação, na minha anamnese, que é para eu direcionar, eu sempre direciono para aquela fisioterapeuta que é especialista naquilo. Você falou em quiropraxia. Você tem alguma aptidão, habilidade nesse... Eu sou especialista, né? Eu tô pós-graduado em quiropraxia também, né? Que faz seu currículo é tão grande que eu me perdi no meio desse... Essa parte de manipulação, né? De reorganização da estrutura. Então, a quiropraxia também é uma ferramenta da fisioterapia. Eu costumo dizer que eu sou especialista em terapia manual, né? E a fisioterapia manual, ela tem várias ferramentas para que eu possa trabalhar. Então, quando você chega para mim, o que eu quero fazer na minha avaliação é o quê? Um balanceamento e alinhamento. Eu falo isso, olha só, de uma forma bem clara, entendeu como? De uma forma bem clara. O que você quer? Eu falei assim, olha, eu vou alinhar e balancear. Eu vou primeiro identificar a necessidade do seu corpo que você precisa e através daí nós vamos fazer um alinhamento e um balanceamento, né? E aí a gente começa a trabalhar com as ferramentas que nós temos disponíveis na fisioterapia manual. Que aí vem a ser a quiropraxia, que vem a ser algumas técnicas de mobilizações articulares, técnicas de liberações miofasciais para aliviar as tensões musculares. E aí a pessoa sai dali de uma forma muito mais aliviada de suas dores, né? Quiropraxia, Beto está perguntando o que é isso. É o que ele acabou de falar agora. Ou seja, cuida da nossa base principal, que é a coluna. Que é a coluna, exatamente. Exatamente. Esqueleto axial que a gente fala, né? Por que a gente... Do equilíbrio, né, do corpo, né? E assim, cara, essa postura que eu sento aqui, por exemplo, são 2 horas por dia, eu sento mal a beça aqui. Isso tem realmente muito a ver com o reflexo do dia a dia, mas também do contexto como um todo, como um geral, porque aí você vai falar de colchão, vai falar de deitar no chão, tem gente... Vou falar de uma forma mais específica, o fato de ficar sentado durante muito tempo, né? O fato de você ficar sentado durante muito tempo, dependendo da posição, dependendo da postura, você aumenta uma sobrecarga muito grande, que é a sobrecarga que a gente fala de pressão axial sobre os discos intervertebrais. E aí, de alguma forma, pode fazer com que a sua musculatura ela relaxe um pouquinho e as tensões ficam todas em cima dos ligamentos.
E aí começa a ter esse desconforto, essas dores. Por isso que é importante, durante esse período em que vocês estão muito tempo sentado, parar, colocar um tapetezinho aqui e fazer alguns tipos de exercícios que tira seu corpo dessa posição. A tendência nossa no dia a dia é fazer o quê? Todos os movimentos para frente. Então, a nossa tendência é trazer o nosso corpo mais para uma posição mais anterior, a cabeça mais para frente, os ombros mais para frente, a coluna um pouco mais encurvada. Então, a gente aconselha, né, e reeduca o nosso paciente a, durante um período de tempo em que ele está sentado, isso aumentou muito, por exemplo, na pandemia, onde as pessoas começavam a trabalhar mais dentro de casa, né? E a gente fazia algumas orientações, pelo menos de meia hora, passava alguns exercícios para que ele saísse dessa posição e aí voltasse e retornasse à sua posição de trabalho. Agora, é importante, né, tá fazendo isso. Dificilmente a gente consegue fazer, que às vezes você fica lá 4, 5 horas sentado, eu falo assim, e aí, como é que foi? Ah, Ciliano, não deu para sair de frente ao computador. Mas é importante sair, é importante atividade física, é importante talvez fazer um próprio atividade física que melhora a sua flexibilidade, sua mobilidade, sua elasticidade, que o Pilates ajuda muito nisso aí também. Ah, sim, tá cheio de... Pilates é bom, né, Pilates cara? é muito bom. Pilates, eu sou fã do Pilates. Pilates gasta energia? Pilates gasta energia, gasta. Qualquer tipo de atividade que você faz, você gasta energia, né? Principalmente que o Pilates trabalha muito a conscientização, trabalha muito o feedback, trabalha muito a musculatura profunda do seu corpo, né? Essas ativações, a respiração, trabalha muito a questão mental, né? A gente tá falando sobre atividade física, mas a gente sabe que a atividade física traz também algo que é muito importante para nossa vida, né? Que é a saúde mental, né? Então, o Pilates é algo que traz esse relaxamento, né? Aí é aquilo que a gente costuma falar, né? Tem gente que fala, Pilates é para velho, é para idoso. Não, tem nada a ver com isso. Eu já ouvi falar que é para mulher. O cara falou, Pilates é para mulher. Não. É porque não tem capacidade. Vai lá fazer para você ver. É porque não tem capacidade de fazer, né? Porque o Pilates é algo que é sensacional. Eu gosto muito do Pilates para poder trabalhar diversas patologias, né? A gente fala que tem o Pilates clínico, que é após a reabilitação que a gente faz num paciente de traumatortopedia ou até mesmo um pós-operatório, e tem aquele Pilates preventivo também, que o pessoal gosta muito. Vamos lá. O alongamento, cara. Uhum. Eu queria saber sobre alongamento. Tem gente que consegue fazer, tem gente que não. Mas qual a importância da gente fazer alongamento? E eu vou partir para as 3 dicas, eu acho que tem conteúdo para a gente fazer aqui 10 programas, mas vamos lá. Sim. É legal fazer um alongamento, assim, durante o dia. Eu sinceramente, eu trabalho aqui até meio-dia no programa. O programa termina meio-dia. Eu devo ficar aqui nesse horário, até 9 horas a gente fica sentado, até 8 e pouco. Mas depois não passo mais 10 minutos sentado aqui. Vou lá e volto, vou lá e volto, vou lá e volto. Não fico. Aí eu me alivio um pouco essa questão de postura, porque eu não tenho... Né? Postura para sentar não tem não. Mas alongamento é legal? Bacana, o alongamento ele é bacana, é bom fazer, né? O alongamento é um treino igual quando você vai para academia. Então ele precisa ter o quê? Precisa ter essa continuidade, você precisa fazer. Existem vários estudos falando sobre alongamento, sabe? Um dos estudos é que o alongamento, ele feito pré-atividade, diminui em 20% a 30% a força muscular, né? Porém, eu gosto muito do que a gente chama de treino de mobilidade, porque aí você precisa tanto do alongamento do tecido, você precisa da flexibilidade, né? E você precisa da conscientização para realizar aquele treino de mobilidade que inclui todos esses 3 fatores. Então, é bom sim você incluir como fator não preventivo, mas como fator do seu dia a dia, o treino de flexibilidade e mobilidade, que também inclui o alongamento. Legal. Então, preste atenção aí. Se puder fazer, faça sempre orientação. Fazer com orientação do especialista. Aí é aquilo que eu falei, o Pilates ajuda muito nisso, né? Porque o Pilates trabalha de uma forma muito mais dinâmica, né? E aí você pode fazer 2 vezes na semana, e que isso vai te ajudar, né, nas suas atividades durante o dia a dia. O sentar, o levantar, o empurrar, o puxar, enfim. Legal. Bom, vamos lá, para a gente fechar. Aquelas 3 dicas... Eu fiquei só com o negócio da quiropraxia. Parece só rapidinho. O profissional tá aqui, tem que perguntar, gente. Tem que aproveitar. Você já viu uns vídeos que tem que o pessoal mostra muito cachorro, muita gente também, fazendo um estalo na coluna? Já viu aquilo? Sim. Aquilo Aquilo é quiropraxia, né? É veterinária, né?
Sim, mas tem ser humano também que mostra esse estalo na... Sim, exatamente. São cavitações que a gente fala, né? São cavitações. Nem sempre são necessários fazer. Às vezes as pessoas chegam para mim lá e falam assim, Leandro, eu quero fazer quiropraxia. Eu preciso saber se ele tem indicação para aquilo, né? Se eu preciso fazer uma avaliação prévia para saber se ele pode passar por essas manipulações mais específicas. Eu tenho muita cautela com relação a isso, sabe? Muita cautela. Mas eu posso substituir por mobilizações articulares que eu vou ter o mesmo efeito, só que com uma forma um pouquinho mais demorada. Mas eu tenho muita cautela com relação ao que eu não posso fazer. Primeira coisa, eu identifico o que eu não posso fazer. E depois o que eu posso fazer é lucro. Aí sim. Bom, tem dicas, aqui no pessoal, aqui no particular meu, quem mandou um alô para você aqui, o Vinícius. Peraí, Vinícius é nutricionista. Tá aqui, ó. Peraí, Vinícius. Manda um alô aí pro... Bom dia. Manda um abraço pro meu amigo Sileno. Isso, Vinícius. Ele é fisioterapeuta. Fisioterapeuta, Vinícius. Se for o Vinícius que eu tô pensando, Vinícius foi meu professor. Se for esse aí. Vinícius, é Vinícius Teixeira? Vinícius Teixeira, exatamente. Tá aqui, é uma pessoa que eu tenho tenho muito respeito por Vinícius. Vinícius me ajudou muito na época lá que eu entrei como supervisor de estágio, né, lá na universidade, na Estácio. Então eu tenho uma admiração muito grande por ele e um respeito muito grande pelos que foram meus mestres na fisioterapia. O Vinícius foi um deles. Um abração aí, meu amigo. Guilherme Falcão colocou aqui no Face. Sileno é referência de profissional e ser humano. Guilherme Falcão, também um médico espetacular, um cara que eu aprendi, foi meu paciente, né? E tenho um respeito muito grande por ele, né? Pela profissão, né, da medicina e por ele como ser humano. É um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Um abraço aí, Guilherme. Obrigado aí. Alda Ribeiro. Parabéns, Sileno. Sucesso sempre. Minha tia Alda. Tia Alda. Tia Alda é psicóloga também. Legal. Uma pessoa também maravilhosa. Obrigado, tia. Obrigado pela audiência aí. E Tatiana Barbosa também. Parabéns, Sileno, pela dedicação e competência. Isso aí, minha irmã. Opa! Minha irmã. Família tá toda ligada aí. Opa, se a família não tá, Vamos lá. 3 dicas de ouro para a gente anotar e para poder fazer em casa. Sim. Ou no trabalho, ou em algum lugar, sim, mas não deixar... Coisas assim que vão nos ajudar a ter uma vida mais... Sim. Mais up, uma vida mais para cima, mais alegre e que pode ser feita facilmente. Então vamos lá. A primeira dica de todas, né, é sempre buscar um profissional para que possa fazer essas orientações, tá? Busca um profissional que possa fazer as orientações, treinar para que você possa realizar essas atividades dentro de casa. E aí, o que não pode deixar de ser feito? Treino de mobilidade e de flexibilidade. A gente precisa fazer a manutenção da mobilidade e a flexibilidade. Nós somos seres em movimento. Então, a gente precisa de movimentos diários básicos, como eu falei, sentar, levantar, empurrar, puxar. São movimentos básicos. E o nosso corpo precisa ter flexibilidade para poder fazer esses movimentos. Então, existem várias dicas, né, de exercícios de reeducação que a gente pode estar passando para casa, tá? Essa é a primeira dica. A segunda significa melhorar a sua geração de força. Nós precisamos ter força para o dia a dia. Você precisa melhorar a geração de força. E também existem exercícios, lógico, você vai procurar tanto um fisioterapeuta como um profissional de educação física para melhorar a capacidade de você gerar força para o seu dia a dia. Isso é importantíssimo. Nós precisamos envelhecer fortes, né? Com músculo saudável. E a terceira, que é o gerenciamento das dores, né? Nem sempre, tem muitos pacientes que têm dores crônicas. Então, nem sempre a gente vai zerar aquela dor, mas a gente pode gerenciar aquela dor com vários recursos. E aí tem hoje, como eu falei, recursos como o Pilates, tem recursos como a hidroterapia, nós temos o RPG, né? Nós temos os tratamentos, os treinamentos preventivos, nós temos a musculação, que aí você pode procurar um professor de educação física. Então, assim, eu não aconselho, Nogueira, a estar fazendo nenhum tipo de atividade
domiciliar sem orientação. Isso aconteceu muito na pandemia. Muita gente começou a olhar YouTube e começou a fazer exercício em casa, e isso começou a gerar consequências, né, que chegaram até a gente. Relatos de que eu comecei a fazer, subia, descia escada, fazia exercício que o YouTube estava me mostrando lá, estava fazendo, e começou a gerar patologias como tendinopatias e patologias também degenerativas, como artrose, condropatia, bursites também nos ombros. Então, assim, hoje nós temos uma autonomia para orientar, treinar esse paciente e reeducar para que ele possa fazer as atividades dele diárias com segurança e qualidade. Legal, cara. Que maravilha. É porque, assim, você fazer um exercício, mostrar como é que faz o exercício, é legal, mas quem vai fazer? Qual... De que forma vai ser feito Entendeu? isso? Entendeu? Exatamente isso. De que forma vai ser feito isso? Então, assim, vamos treinar, vamos fazer o treino de mobilidade, vamos treinar flexibilidade, mas precisa ter também essa orientação para saber até que ponto o paciente pode fazer isso, para a gente estar progredindo de uma forma muito mais consciente. Porque qual é a preocupação? Será que você consegue fazer esse exercício? Eu vou te mostrar um, mas será que você tem habilidade para aquilo? Você talvez tenha flexibilidade, tenha mobilidade, tem força para executar aquilo? Você consegue, por exemplo, fazer isso no chão, fazer na cama, fazer sentado? Então eu preciso adaptar os exercícios para a sua necessidade. Isso que é importante. Perfeito. Porque às vezes eu vou olhar um exercício lá, não, com 5 dicas para poder melhorar a sua mobilidade da coluna. Aí você vai fazer, você sente dor. Por que você faz? Porque aquela atividade, aquele exercício não foi para você não foi treinado para aquilo. Mas caminhada. Caminhada a pessoa pode e deve fazer. Pode ou não. E deve fazer também com orientação, tá? Também com orientação. Eu falo assim que nós temos duas estruturas. Não adianta nada você ter uma carcaça de Ferrari e você ter um motor de Fusca. Você entendeu como? E ao contrário também. Não adianta você ter um motor talvez um motor de Fusca, né? Um motor de Fusca e uma carcaça de Ferrari. Não sei se eu falei a mesma coisa. Falei a mesma coisa, mas ao contrário. Ao contrário. O motor de Ferrari com a carcaça de Fusca, entendeu como? Então os dois precisam trabalhar em conjunto. Eu preciso ter uma boa estrutura músculo-esquelética, mas eu preciso ter um bom condicionamento cardiorrespiratório, tá? Então isso que eu quis dizer aqui com esse exemplo. Cara, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Boas dicas. Acho que momento assim bom para a gente falar sobre saúde física para tudo, então nada melhor do que contar com um grande profissional como você. Obrigado aí pelo seu carinho, pela sua visita aqui, um beijo carinhoso na família toda que a gente conhece e gosta, no seu pai Sileno, no seu tio o figuraço, sorriso, Cid Ribeiro, diretor da que é a empresa que ele trabalha, a ANAC não é... ele trabalhou na Infraero. Mandava na Infraero. Trabalhou na Infraero. Valeu, irmão. Foi a primeira vez que eu fui ao Maracanã, foi com ele. Com ele. Ele levou o Maracanã para ver um clássico Flamengo e Vasco. Maracanã lotado. Que beleza, hein? A primeira vez que eu fui ao Maracanã foi ele que me levou. Muito bom. E eu ainda entrei como radialista. Sim. Deu carteirada lá, na cabine. né? Você ficou na cabine ou foi pro gramado? Não, fiquei na cabine. Com melhor ficar no gramado. Não sabe o que é gramado. Rapaz, assim, a primeira vez que eu pisei no gramado, na primeira vez que eu fui ao Maracanã com meu pai, na primeira vez que eu pisei no gramado do Maracanã, vocês pensam que você está em outro planeta, negócio primeira surreal. vez que eu pisei no gramado do Maracanã foi como profissional, que eu fui fazer um jogo entre Americano e Flamengo. Aí você foi... Aí eu fui e fiz o jogo dentro do campo, né? Rapaz, que campo pesado, meu Deus do céu, para correr naquilo. Na época também a gente ainda podia entrar no campo, né, para fazer reportagem, a gente entrava correndo. Que grama pesada, meu Deus. Aqui, mais uma vez, forte abraço, sucesso para você. Muito obrigado, eu que agradeço e espero poder estar aqui outras vezes com vocês. Saúde e vida longa. Isso aí, com certeza, para todos nós. Bom, Vinícius Ribeiro está colocando aqui, ó, parabéns, primo. Você é referência na fisioterapia e é um orgulho ver você representando nossa cidade com tanta dedicação e excelência. Vinícius, primão. Vinição. Valeu, gente. Olha, amanhã estaremos de volta às 7 da manhã. A todos, obrigado aí pela audiência, obrigado pela companhia.
Continue ligado, é claro, aqui na Folha FM, nos aplicativos todos, onde você estiver, vai estar lá a Folha FM, ou no aplicativo exclusivo da Folha, na Alexa também. A gente volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do